Olá, sou o Jorge Figueiredo e hoje, dando continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje, capítulo 21, chamado A Lição da Invigilância. É aquele momento, aquele capítulo em que Humberto de Campos diz para nós que Jesus, já prevendo o final, né, a sua ida a Jerusalém pela última vez, decide reunir os discípulos ao redor dele, mais uma vez em Cesareia de Filipe, e conversar com eles a respeito de relembrar a eles parte daquilo que ele achava importante no seu ensino e que deveria ser guardado no coração de cada um. É aquele momento do tá chegando a hora, ele ia falar para os discípulos, né? E era preciso consolidar as lições para os discípulos que eles guardassem no coração. Essa passagem é uma passagem que é como se Jesus estivesse reunindo os seus discípulos e estivesse fazendo uma espécie de aferição com eles. Até agora vocês estiveram comigo e o que vocês têm percebido de mim? O que as pessoas têm percebido de mim? E ele começa a conversa com seus discípulos fazendo a seguinte pergunta: e que dizem os homens a meu respeito? Isso está lá em Marcos capítulo 8, versículo 27 e seguintes, Mateus 16, versículo 13 e Lucas 9, versículo 18 para frente, né? E aí Jesus quer saber, olha, o que as pessoas têm falado de mim? Vocês que estão comigo e vocês que circulam entre o povo, o que o povo acha que eu sou? Então, se levantam e falam, olha, alguns acham que o senhor é Elias, alguns acham que o senhor é Jeremias, né? Profetas do Antigo Testamento com uma ascendência muito grande sobre o povo judeu. Outros acham, inclusive, que o senhor é João Batista, né? O primo dele. Enfim, então essa era a visão que os discípulos passaram para Jesus do que o povo comentava, né? O que o povo disse. Mas aí Jesus quer saber como vocês me percebem, né? E para vocês, quem eu sou? Porque os outros podem ter várias opiniões e nós vamos respeitá-las, mas vocês que são do meu círculo íntimo, vocês que estão comigo todo o tempo e comigo partilham o pão de maneira bem restrita, bem individual, o que vocês pensam que eu sou? E aí, naquela parte linda do Evangelho, Simão Pedro toma a frente do colégio discipular e fala: Tu és o Cristo, o Salvador, Filho de Deus vivo. E Jesus tem o seu coração transbordando de alegria, porque era isso que ele queria que os discípulos tivessem dele, né? Era preciso que os discípulos tivessem muito bem guardado essa figura do Cristo, Filho do Deus vivo, para que eles pudessem depois dar continuidade à sua obra. E ele fica dizendo, olha, e você agora trouxe o espírito da letra, porque não foi você que falou, Pedro. Você foi o veículo espiritual que o Pai utilizou para que você pudesse dizer isso para todos nós. E isso é lindo. E aí Jesus começa a falar, né, de uma maneira mais aberta com eles, dizendo, olha, vocês agora precisam guardar o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é o que vai servir de base para o trabalho que vai ser desenvolvido daqui para frente. E se propõe a ampliar ainda mais o conhecimento que os discípulos tinham até então dele. E Humberto de Campos coloca assim, para que a gente possa... Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento.
Então, quando ele diz que quer esclarecer o coração, é preciso que a gente entenda o conceito de coração naquela época da cultura judaica de Jesus. Então, coração representava emoção, pensamento, vontade, um ser completo. Então, que nada pudesse, a partir daquele momento, perturbar o coração deles. Aquilo que João coloca no seu capítulo 4, quando Jesus mais uma vez reúne os discípulos e percebe que eles estão ansiosos, nervosos, ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E aí ele começa a mostrar diversas passagens que ele já tinha dito e que ele relembra, como para se cumprir as profecias, é importante que vocês entendam que eu vim para as ovelhas perdidas do rebanho de Israel. Eu vim para dar testemunho de algo, eu vim para a dracma perdida, enfim. E ele começa a relembrar aquelas parábolas, aqueles ensinos diretos, para que os discípulos guardem no coração, e termina dizendo: está escrito que eu padeça e eu não fugirei ao meu testemunho. Então, para usar um conceito um pouco mais atual, Jesus tem claramente definido o seu propósito. Para que ele encarnou novamente e qual era o propósito dele? Era isso que ele estava, relembrando aos discípulos o seu propósito, para que eles pudessem ter aquela ideia. E ele continua, teve uma pausa, né, nessa fala de Jesus, e Filipe é um discípulo fantástico, tem uma sensibilidade bem grande. Filipe pergunta: mas mestre, o senhor que é o máximo da bondade, o senhor que é o máximo do amor, uma potência máxima, então para aqueles que se dedicam como o senhor tem se dedicado a nós, o prêmio final é o sofrimento? Pergunta muito bem colocada por Filipe e extremamente necessária, porque Jesus, a partir dessa pergunta, vai começar a tecer alguns comentários e Humberto de Campos coloca: Jesus responde a Filipe sem trair a sua serenidade. Ou seja, Jesus, como espírito crístico, serenidade, mansuetude, enfim, são virtudes que fazem parte do seu ser. Então, apenas para reforçar, né, que Humberto de Campos coloca isso, porque na posição de qualquer outra, na posição de Cristo, qualquer outro poderia perder a serenidade diante de uma pergunta dessa de Filipe. Ele fala: olha, eu vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade. Lembram? Lá no capítulo que nós estudamos, a oração do Pai Nosso, ele fala que seja feita a tua vontade. E ele continua: se dirige, né, além de tudo, a minha ação se dirige àqueles escravizados no cativeiro do sofrimento, no cativeiro do pecado, no cativeiro da expiação. A minha palavra é para aquele que sofre. Ele está relembrando aqui o Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Enfim, é isso que ele está aproveitando a pergunta de Filipe para tecer muito mais comentário. Mas ele coloca algo para Filipe importante, que somente palavras não são suficientes, que as palavras necessitam da exemplificação. As palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então, olha, tudo que eu falei para vocês se perderia se nesse momento final eu não quisesse passar pelos momentos de dores que vou passar, porque isso vai servir para exemplificar e fortalecer o meu ensino. E assim, a gente tem que pensar como seria se Jesus não quisesse passar pelo sofrimento corporal, físico,
Como seria a ideia que os primeiros cristãos teriam quando fossem colocados nas arenas dos circos romanos e dedicassem ao seu sacrifício em nome dele? Será que eles teriam a mesma força? Então, claro que não, porque o sacrifício físico que Jesus quis mostrar é apenas físico. Isso não interfere no espírito. E isso deu força a todos os outros no cristianismo primitivo que se sacrificavam pelo Cristo porque entendiam que o sofrimento e o padecimento material nada era mais do que apenas o coroamento de uma vida dedicada ao Cristo. Não para si, mas para os outros, para que os outros também mantivessem firmes a sua maneira de seguir ao Cristo. E ele diz, olha, não esperes, Filipe, por triunfos que não teremos sobre a terra agora. A felicidade não é aqui. A felicidade não vai ser completa aqui. Ele termina, nosso reino ainda não é e nem pode ser deste mundo. Aquilo que está em João 18, versículo 36 a 38. Meu reino não é deste mundo, mas eu estou aqui porque é necessário que eu participasse com vocês, ensinasse a vocês, inclusive o sacrifício final, para que vocês pudessem se manter firmes na demonstração daquilo que eu deixei para vocês. Ele bota, experimentei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Jesus está falando, eu nunca estarei sozinho, porque mesmo no sofrimento mais duro, o Pai está comigo. E é aquilo que ele fala lá em João 14, estarei convosco até o final dos tempos. Em Mateus 28 também ele repete isso, mas aí já ressurreto. Estarei convosco até o final dos tempos. Uma forma de consolar as nossas dores e nos dar força para seguir. E Simão Pedro, e aí Humberto de Campos coloca bem claramente, Simão Pedro modificando a sua atitude mental, olha a importância que Jesus vai aproveitar e tecer isso. Fala para ele, mestre, convém que você não exagere nas suas palavras. Nós não podemos acreditar que tereis que sofrer semelhantes martírios. E Jesus é um pouco mais enérgico nas palavras, mas ainda doce, né? Sereno. Fala, Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Ou seja, toda palavra, todo ato, todo pensamento que vá contra a vontade do Pai está nos tentando a nos afastarmos da completude da lei divina. E é por isso importante que Jesus fala para ele que, olha, é preciso que quem vier me seguir, quem vier depois de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23. É aquele, tome a sua cruz e me siga. Não precisa você largar as suas dores, os seus erros, não. Traga isso para perto de mim. Venha comigo, porque ao meu lado, perto de mim, vocês vão aprender a largar essa cruz, a transformar as dores, os sofrimentos, a ressignificar tudo aquilo que vocês têm de conhecimento até agora. E aí, no final, ele fala, Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância, né? É aquele famoso orai e vigiai. E eu queria trazer não só esse ensino do Cristo, que é necessário que a gente vigie e que a gente ore, né? Que a gente mantenha o nosso estado mental numa comunhão máximo plena possível que nós conseguirmos, mas eu trago Paulo, que lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, fala que o homem, na luta entre o espírito e a carne, vai ser tentado, mas é necessário permanecer vigilante espiritualmente ao Cristo para vencer a materialidade.
E aí, para terminar, né, Humberto de Campos finalizando, o Cristo diz assim: se você não tem, se uma palavra, porque uma palavra fútil ou uma consideração menos digna pode influenciar em qualquer homem a conduzi-lo a um erro. É aquilo que Emmanuel deixou claro para a gente nas psicografias de Chico. Se você não tem uma palavra útil e de conforto a solucionar uma situação, permaneça calado. Fique vigilante, faça uma prece em silêncio. E é isso. E aí, para finalizar, Jesus termina de falar e Humberto de Campos coloca assim: Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Então, isso é o estado que nós temos que ter após os ensinos do Cristo. Nos calarmos, silenciarmos, para que nós possamos meditar sobre o ensino do Cristo. Muitos de nós temos a tendência de ler, ouvir o ensino do Cristo e achar que já podemos dar conta. Mas é preciso se calar. É preciso fazer como Paulo, que ficou 2 anos no deserto calado, pensando naquela força do ensino do Cristo na sua vida, meditando, para que depois ele pudesse colocar em prática tudo isso. E assim é com a gente. Vamos nos calar, vamos meditar no ensino do Cristo, para que possamos manter a nossa atitude mental conectada ao Pai e permanecermos sempre vigilantes. Obrigado e até o nosso próximo capítulo.